Então, bem-vindos ao MegaCons de hoje, de número 198, 198. Estamos quase chegando no marco aí dos 200 MegaCons. Tem que ter um dia especial, né, nesse final de semana de 200. Hoje a gente vai falar sobre força presencial. A gente já está vindo, né, em alguns debates falando sobre assuntos relativos ao parapsiquismo, a gente continua neles, e força presencial é um tema que aparentemente é um tema simples, mas a nossa ideia aqui é a gente, né, trazer o que a gente consegue de megacons dentro desse tema. Então, eu vou passar aqui uma apresentação bem rápida, só para passar alguns materiais que foram, que está no material, né, que eu enviei, e aí vocês podem depois também entrar, já fazer questionamentos, perguntas ou comentários. Tá travando para vocês minha internet ou tá ok? Tá travando não, né? Tá ok? Então tá. Então vamos lá. O que não passa? Ah, foi. Tá. Força presencial, então, tem um verbete do professor Valdo, chamado Força Presencial, e que ele colocou na especialidade intrafisicologia, né? Então, o que ele está dizendo com isso? Que a força presencial é uma característica da consciência intrafísica, da consim, né? Na dimensão intrafísica. E aí ele traz essa definição, que a força presencial é o magnetismo ou a eletricidade humana derivada da psicosfera ou do holopensene específico da pessoa, compondo o conjunto de manifestações pensênicas, holossomáticas, notadamente com energias conscienciais exteriorizadas, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente esta e outras dimensões conscienciais. Então, outra característica do conceito, ele é neutro. Ele pode ser tanto positivo, como pode ser negativo, né? E existe aqui uma especificação do conceito que ele fala que é a expressão holopensênica. Então, na frase enfática desse verbete, que está no material que eu também coloquei lá para vocês, ele fala que a força presencial é o conjunto da manifestação do Mater Pensene com o Mega Trafor, né? Aquilo que mais caracteriza o holopensene pessoal. E aí ele traz esse conceito de força parapresencial, que aí seria da parapresenciologia. Como a força presencial é um conceito que se remete à intrafisicalidade, ele sentiu a necessidade de trazer esse verbete, falando da força parapresencial como magnetismo ou eletricidade humana derivada da psicosfera ou do holopensene específico da pessoa, ou seja, esse começo é igual, compondo o conjunto de manifestações pensênicas e holossomáticas, notadamente com energias conscienciais exteriorizadas do energossoma, de modo consciente ou inconsciente, influenciando cosmoética ou anticosmoeticamente esta e outras dimensões. Vocês veem que o conceito é muito parecido, né? Está quase igual. A diferença é, ele está falando de uma manifestação multidimensional versus uma manifestação intrafísica. Mas eu acho que isso aqui, ele é muito didático, essa diferenciação. Quando a gente pensa na expansão do conceito, ou seja, a gente pensa na força presencial como um conceito de megacons, aí a gente junta essa realidade para uma manifestação multidimensional, né? E aí a força presencial é uma expressão multidimensional. Quanto mais evoluída a consciência, mais essa força presencial ela vai impactar qualquer ambiente ou para-ambiente que essa consciência chegue, né? Independente se é intrafísica, independente se ela tem o soma e o energossoma, ou se ela está se manifestando só de psicossoma e mental soma. E aí tem, lá no DAC, eu trouxe algumas partes, mas eu achei essa aqui interessante, que é da paratraciologia. Que ele fala o seguinte, que a paratraciologia, ou para-atração, né? Para-atraciologia, é a ciência aplicada aos estudos específicos e sistemáticos, teáticos ou pesquisas e vivências da capacidade de envolvimento espontâneo e aglutinação irresistível da força presencial de uma consciência extrafísica, lúcida de comunex avançada, muito além das conhecidas reações do fascínio, da feminilidade exuberante e do charme da sexualidade humana. É o que ele está dizendo, né? É uma consciex que ela atrai, ela é uma atratora consciencial,
pelo holopensene dela. O padrão holopensênico dela é tão positivo, reverbera de forma tão positiva, que ela é uma atratora. E ela não é atratora porque ela é bonita, porque ela é sexy, porque ela é chamativa. Ela é atratora pelo padrão holopensênico que é manifestado por ela, tá? E aí, aqui, fala da paraprocedência, né? Outro poderoso fator de influência entre as consciexes é o convívio antigo das consciexes em comunexes durante o período intermissivo anterior. O que eu trouxe essa parte aqui? Que eu achei interessante também a gente analisar a força presencial na conviviologia, isso é, nas nossas relações com outras consciências reconhecíveis do passado. E se existe dentro desse reconhecimento um impacto maior nessa presenciologia dessa consciência para nós. Então, vamos supor, eu conheço a Giane lá de um passadão, a gente já está lá, né? Fizemos um curso intermissivo juntos e papapá. O impacto que a Giane vai ter, né, a presença da Giane vai ter para mim, vai ser maior por esse reconhecimento ou essa relação passada nesses ambientes mais positivos, né? Até tem numa ortopensata, também está no material, que o Valdo fala assim, ó, uma forma de expressão de força da força presencial é um intermissivista olhar para um outro intermissivista e ter imediatamente uma retrocognição do curso intermissivo que eles fizeram juntos. Ou seja, o impacto da força presencial do seu colega do curso intermissivo desencadeia uma retrocognição imediata. Então, isso também está relacionado a essa condição da conviviologia, né, dentro da força presencial. E aí eu trouxe aqui algumas ortopensadas para a gente já começar a pensar, né? Então, quanto mais evoluída a consciência, mais predomina nela a convivialidade através da sua força presencial. Daí provém a irresistibilidade evolutiva da amizade raríssima. E aí está falando um pouco disso, daquela condição da força presencial da consciência cetal, que é tão positiva que ela atrai. E aí todo mundo quer ficar meio em torno dela, né? Quer ficar junto, porque se beneficia por essa presença. A força presencial sadia, em nível avançado, da consciência, atua aberta em qualquer dimensão existencial, na dependência exclusiva da vontade. Isso é aquilo que eu falei. Quanto mais avançada a condição da força presencial, menos essa diferenciação entre intrafísico e extrafísico se faz necessário, porque aí ela vai atuar em qualquer dimensão existencial, né? A consciência ser serenão deixa a comunex evoluída na forma de esfera de energia e ressoma nessa dimensão respiratória na forma humana, na condição de consciência. E somente a sua força presencial muda para melhor o holopensene intrafísico onde vai. Isso é o máximo da força presencial, é aquela condição em que não só há uma intraconsciencialidade extremamente positiva, ou seja, o padrão holopensênico dessa consciência muito positivo, mas ele é de uma força que só a presença daquela pessoa muda todo o ambiente e as pessoas em torno. A presença dela já tem um impacto paraterapêutico, né? Não precisa ela falar, dar aula, dar lição de moral, não. A presença dela já tem esse impacto. E aí eu achei muito legal essa última, que fala que se há evoluciólogo ou ser serenão no seu círculo mais íntimo de convivialidade, esses serão aparentemente iguais às outras pessoas. Com o emprego do encapsulamento, ambos diminuem a influência da força presencial. E eu achei muito legal por quê? Porque a gente fala da força presencial, e de fato, né, pode ser extremamente positivo, mas até que ponto também não é importante você conseguir frear essa força ou esse impacto que a consciência tem nos ambientes. Então, é saber dosar quando chegar com tudo e quando segurar, né? Como quase tudo na evolução, né, gente? Quase tudo na evolução é um pouco desse processo de saber quando ir e quando segurar, né? Mas é isso, acho que a gente já pode começar o debate. Eu só queria, antes da gente começar, tem no Projeções da Consciência uma passagem no capítulo 57 que chama Lição de Fraternidade.
que o Valdo fala sobre a monja, como é que foi o impacto que ele teve quando ele viu a monja. Eu acho que é uma ótima descrição de força presencial sadia mais avançada, né? Porque é a presença da monja, quando a monja apareceu ali, ela mudou todo o ambiente, as consciências sentiram um impacto, houve todo um impacto com a presença dela. Isso é uma representação máxima de força presencial super sadia no âmbito no âmbito mais evidente, né? Daquilo que seria assim o mais top dentro dessa condição. Então, é isso, pessoal. Vamos começar o debate? Você quer comentar, Giane? Quero falar naquela parte que colocou, tá me ouvindo? Da amizade, né? A amiga, quando encontra a outra amiga e consegue perceber aí o curso intermissivo de ambas, enfim. Mesmo que isso não ocorra, o fato de conhecer uma pessoa, seja em qualquer, né, local, aqui dentro, na comunidade mesmo, conscienciológica, tu encontra uma pessoa que tu não consigo perceber se foi de curso intermissivo, mas a satisfação de estar presente, de fazer trabalhos juntas, e conversas de amigas, de amiga mesmo, não só, né, só focada na questão de cursos, enfim, ou de trabalho de dentro de voluntariado, mas construir uma amizade também. Isso também mostra que eu possa ter estado com ela num curso intermissivo, essa vivência, mas não sem a gente, eu não consigo, né, buscar ter essa percepção de curso intermissivo, porém tenho essa relação, há um reconhecimento. Sim, esse reconhecimento, porque o que acontece esse processo da força presencial naquelas pessoas que a gente tem um passado mais intenso? Porque o holopensene dela nos é reconhecível. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma força presencial tão destacada, o simples contato com aquele holopensene me traz algum nível de reconhecimento. Então, isso intensifica a força presencial daquela pessoa para mim, porque eu reconheço, existe o reconhecimento daquele padrão, tá? Isso pode ser tanto de vida passada mesmo, que eu convivi muitas vidas com aquela pessoa, então existe esse reconhecimento, como pode ser também de curso intermissivo, até porque ninguém faz curso intermissivo com quem não conhecia antes também, né, Giane? Então, assim, a gente parte do pressuposto que se eu fiz curso intermissivo com alguém, aquela consciência já tem um passado comigo também. Então, existe esse reconhecimento. Claro, é uma questão para analisar, né? Então, assim, quem é essa pessoa? Qual que é o padrão? O que que ela faz? Como é que é o jeitão? Da onde que aí a gente vai tentando criar, trazer informações que nos aponte, provavelmente, de onde vem a construção dessa relação, né? Porque aí isso vai indicando para a gente também onde a gente passou. Eu acho interessante essa análise. Mas sim, pode ter sido curso permissivo, mas também pode não ter, né? Só o fato do reconhecimento já não é informação suficiente para analisar isso, mas é possível. Ô, Bárbara, não, fala, Douglas, vai você. Esse tema, né, de curso intermissivo, de amizades, eu estava pensando sobre até mais no aspecto multidimensional, né, o paravisual da Consciex, né, também, né, o visual da Consim, né, a gente percebe que existe uma força presencial, né, quando existe autenticidade e coerência, né, entre a intraconsciencialidade da consciência com o que ela está manifestando, né, e acho que isso até serve para remeter à paraprocedência, né? Porque a gente vai, de certo modo, um tipo de automimese, penso eu ter o aspecto visual ou paravisual do que eu gosto, né? A cor preferida, o tipo, o estilo de roupa, por exemplo, né? Essas coisas assim. Acho que isso são fatores que compõem, né, a força presencial ou a força parapresencial, né? E é interessante pensar eu lembro de uma tertúlia em que o professor Valdo comentou sobre, se eu não me engano, era o Magister, quando ele apareceu, que ele identificou como pelo Mater Pensene,
né? E aí deu o nome, né? Aí, se eu não me engano, é o Magister, mas esse separador, né? E aí, interessante pensar, né, que quando existe esse alinhamento entre o Mater Pensene e o Megatrafor na manifestação, né, isso indica também que existem vários tipos de força presencial. Não é só aquela consciência que chama atenção. Tá, chama atenção por quê, né? E com base nisso você vai puxando o fio para talvez construir o histórico dessa consciência, né? E Mas algumas reflexões que estava fazendo em relação a isso. não, eu achei fantástica essa reflexão, porque esse é o pulo do gato. Quando a gente pensa, tá, se existe na força presencial o componente Mater Pensene e Megatrafor, então ele personaliza. Se ele personaliza, a minha presença vai ter mais impacto em determinados ambientes que em outros. Então, a gente começa a usar a força presencial no trabalho interassistencial de forma inteligente. E a gente começa a compreender um pouco quais são aquelas consciências que mais vão se beneficiar com esse padrão. Eu acho isso bem interessante, porque, né, tem ambientes e ambientes. Eu acho que, principalmente no nosso nível, isso pode ser... Porque eu acho que quando a consciência ela chega no nível, por exemplo, serenão, isso já fica irrelevante. Ela vai ter impacto, porque ela consegue dosar o padrão, a força presencial dela, a fim de ela adentrar quase qualquer ambiente. A gente ainda não consegue. Então, eu acho que é pensar nisso, tipo, qual que é a relação da minha força presencial com o meu público-alvo interassistencial? O que que é qual que é o meu padrão holopensênico? Ele traz de informação sobre o meu grupo de trabalho mesmo, as consciências com quem eu tenho mais afinidade, né? Então, a gente vai conseguindo mapear melhor isso. Agora, você falou o negócio do vestimento, o Valdo fazia muito isso, né? O Valdo tinha a questão da veste única para aumentar o impacto, a força presencial dele. Então, ele sempre vestia as mesmas roupas e com aquela barba branca, né? Aquele jeitão dele que ficou caracterizado nele. Porque eu lembro que o Valdo falava muito que mudar muito de visual diminui a tua força presencial. Quando você tá assim, um dia eu tô com cabelo rosa, amanhã eu tô com cabelo azul, aí depois curto, depois comprido, loiro, morena, sabe? Vai mudando muito o visual. E por que que isso diminui? Na época não fazia sentido nenhum para mim, gente. Falava assim, você tá falando que não muda muito. Eu adorava mudar, eu achava aquilo um absurdo. Depois eu comecei a me tocar, eu falei, não, peraí, mas faz sentido. Faz sentido porque você deixa de ser reconhecido por algumas consciências. O seu padrão de energia pode permanecer o mesmo, mas essa mudança de aparência impacta a relação de reconhecimento. E aí, sabe como é que eu me toquei nisso? Eu estava vendo uma série chamada Queer Eye, da Netflix, que são basicamente cinco homens que vão ajudar grupos para, enfim, é uma série bem bobinha, assim, mas bem divertida. E aí eles foram ajudar uma mulher que trabalhava com crianças com autismo. E aí eles falaram assim, vamos mudar o cabelo, ela falou, não, eu não posso mudar meu cabelo, porque se eu mudar a cor do meu cabelo, mudar demais a minha aparência, isso vai impactar nas crianças, isso vai atrapalhar o trabalho que eu estou fazendo com elas, porque elas vão estranhar a minha aparência. Eu falei, gente, olha lá. Isso faz todo sentido. Se eu mudo demais a minha aparência, porque a gente assim, se eu mudar minha aparência, obviamente, o Eduardo, Douglas vai saber quem eu sou. Mas aí a gente está falando só de um determinado padrão de consciências. E as outras? Como é que isso impacta? Né? E aí isso deu um clique. Eu falei, opa, faz sentido. Thaís, quer falar? Eu queria refletir em relação a isso que você está falando. Aí eu penso também, né, que são vários pontos de vista diferentes, né, e cada um vai ter um olhar, né, para o mesmo ponto, né, que colabora. E aí eu penso em relação, eu acho que as consciências vão nos identificar pela energia. Independente da sua aparência, você vai ser encontrado. Você não tem como fugir. De cabelo rosa ou azul, os seus credores vão te achar pela sua energia. É o que eu acho. Mas eu penso em relação a essas mudanças, em relação à sua própria oscilação íntima.
Porque enquanto você está oscilando, você não sabe onde vai, você não sabe o que você quer, naturalmente você quer ficar mudando, porque você ainda não se encontrou, né? Quem é você de verdade. E eu acho que isso dá muita brecha para assédio, né? Entre aspas, como a gente fala. Porque as consciências vêm te dar sugestão porque você ainda não se definiu. Então, né, a sua força, né, não está alinhada, né? Então, isso dá, eu percebo assim que isso dá muita brecha. A partir do momento que você sabe quem você é, você tem o seu, né, o seu foco, aí acabou. Aí eu acho que diminui o assédio. E eu acredito que isso aumente a força presencial, não em relação ao físico, mas o seu posicionamento. O que vocês acham? Eu acho que faz sentido o que você falou dessa condição pode estar sim relacionado a um desequilíbrio íntimo, né? A pessoa que quer mudar o tempo todo, ou que talvez tenha uma distorção da própria imagem, fique tentando de uma certa forma, né? Isso é possível. Mas assim, essa condição da consciência necessariamente te reconhecer pela energia, seria ótimo se fosse verdade que todas as consciências te reconhecem pela energia. Mas nem sempre. A gente aqui, por exemplo, a gente não reconhece os outros pela energia o tempo todo, reconhece? Não, a gente tem as nossas dificuldades também. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fiz um atendimento psicológico semana passada para uma moça e ela falou assim: olha, eu escolhi você para fazer o atendimento porque você é cognitivo comportamental, igual o meu companheiro. Eu não sou especialista de cognitivo comportamental, né? Eu sei os pontos do cognitivo comportamental que interessa para as pessoas, mas eu não sou especialista, nem tenho né, um estudo aprofundado sobre. E aí ela falou: eu escolhi você porque você tem cognitivo comportamental. Eu acabei de vir da minha mãe essa semana, eu passei a semana lá, que ela tem câncer. A minha mãe morreu de câncer e eu tenho câncer. Então, ela acha que ela me escolheu porque eu tenho a mesma linha de pensamento, que ela conhece fisicamente para ela, ela me conhece pelo cognitivo comportamental, mas na verdade o que nós duas conhecemos é o processo emocional que ela está passando, entendeu? Então, energeticamente ela me escolheu. Sim, não, entendeu? Isso acontece com bastante frequência, Thaís. Estou falando assim, quando a gente pensa, quando eu trago a questão da força presencial no trabalho interassistencial, a gente tem que pensar em toda a gama de consciência que pode surgir, inclusive as com mais dificuldade, que são as que mais precisam de assistência. E quanto mais... e aí, a aparência pode parecer uma coisa boba, né? Mas não é à toa que o Valdo colocou o verbete força presencial na intrafisicologia. Ele colocou a força presencial na intrafisicologia para a gente considerar a questão somática também, porque isso tem impacto no trabalho interassistencial. Então, quando a gente... pode parecer pouco a gente pensar... Eu não estou falando para ninguém fazer aqui adotar a veste única, gente, até porque eu também não daria conta disso na minha vida, eu preciso de diversidade. Mas, assim... manter um certo padrão reconhecível de, a Bárbara ela é assim mais ou menos, ela se veste assim mais ou menos, ela tem essa aparência mais ou menos. Não quer dizer que a gente não possa cortar o cabelo nunca, nem pintar o cabelo nunca, não é isso. Eu estou falando assim, que mudanças bruscas, elas podem causar estranhamento no trabalho interassistencial, e isso diminui a nossa força presencial. Então, como forma de intensificar a nossa força presencial, se a gente cria um padrão reconhecível de estilo, isso ajuda. Não é à toa que o Valdo colocou lá a ideia da veste única. Para ele funcionar, para mim, por exemplo, não funcionaria. Mas para ele funcionava. E ele foi para Hollywood para estudar questões relativas à imagem, à aparência, tudo voltado com a finalidade do aumento da força presencial e do impacto. Então, se você visse um senhorzinho com a barba branca já comprida, você fala, Valdo. Valdo era reconhecido em qualquer lugar. Se chegar na esquina, você vai, Valdo. Roupa branca, barba branca, comprida, a gente já sabia.
e aquilo causava impacto, aquilo impactava ainda mais, além de toda aquela energia que ele tinha. Fala aí, Edu. Não, você está falando, eu concordo com você, e a gente pode até estender isso para o caso do Zéfiro, né? O Zéfiro também tinha e tem, né, uma para-aparência que ajuda na aglutinação do grupo. Então, de uma certa forma, o Valdo, o que ele fez foi expressar aqui alguma coisa que remetesse à identidade extra. A identidade extra talvez seja o máximo da força presencial, né? Ela é tão forte que ela se fixa. E esse negócio de criar um estilo muito definido e que seja bem reconhecido pelos assistidos, pelo seu grupo, isso aí é muito interessante, porque você vê, o Holopensene, ele é mais forte à medida em que ele é fixo, né, fixado. Então, quando você consolida o Holopensene, ele se fortalece. Se você pensar na gente em grupo, né, quando a gente vai interagindo em grupo, a gente está também fortalecendo esse Holopensene. Tem um verbete lá do Valdo que não sei se é consinha aglutinadora, uma coisa assim, né, que é aquela personalidade que aglutina o grupo, né, que junta o grupo, né? Eu não estou lembrando o nome exato agora, se é consinha aglutinadora, agregadora, mas o fato é o seguinte, essa personalidade, ela é a que, dentro do grupo, representa a maior força presencial. Por isso que o pessoal vem atrás. E aí você cria, né, por exemplo, a CCCI e as Cognópolis de modo geral. Então, eu acho que esse negócio a gente tem essa tendência, Bárbara, eu também sempre tive isso, viu? De, por exemplo, deixar a forma de lado e achar besteira e tentar achar que o conteúdo é importante. Isso é bacana, mas na prática não funciona assim. Porque o conteúdo tem a ver com a forma também, é o conforto, né? Então, você vê, você vai ser atendida por um médico que é mal vestido, ele tem uma força muito menor do que aquele que é vestido adequadamente ao médico, né? E várias profissões, o médico é um exemplo. Então, se você está alinhado no conteúdo do que você está fazendo, com a forma que você se apresenta, isso amplifica a força presencial de todo mundo, né? De todos nós. Aí, agora, cada um tem que achar esse ponto de alinhamento, de confluência, que vai fazer o Holopensene ficar mais fixado, mais forte. Nossa, você trouxe uma coisa muito legal, Edu, que foi a condição da personalidade extra com a força presencial, né? Porque olha que avançado isso, a gente já ter identificado a nossa personalidade extra, identificar o paravisual e materializar esse visual no intrafísico como forma de intensificar o reconhecimento. Isso é avançadíssimo, né? Agora, ao mesmo tempo, dá para a gente pensar quais seriam as condições que a gente pode, através da utilização da força presencial nessa vida intrafísica, como forma de intensificar, talvez, o surgimento de uma personalidade extra. Ou a criação... Eu acho que aí entra o que eu falei, você se posicionar, você focar, né? Quando você foca em algo, que nem o professor Valdo focou na Consteologia, né? Ele deu um direcionamento, então ele era, né? Ele trouxe uma coerência, né? Uma energia mais própria dele, né? Então, por isso que eu falei em relação à energia, porque isso é tudo ao mesmo tempo, não é só físico, mas a energia, né? As suas escolhas, o seu posicionamento, e aí isso naturalmente você vai deixando de querer escolher vários, porque você vai encontrando quem é você, né? Por isso que eu trago, aos poucos de um rio, logo você vai afunilando e vai encontrando um só, que é você, né? Sim, mas eu acho que dá para entrar até naquilo que o Douglas trouxe, da condição do... como está na frase enfática do verbete, né? A manifestação da força presencial sendo a junção do Mater Pensene com Mega Trafor, né? O efeito Mater Pensene e o efeito Mega Trafor. Porque a isso a gente consegue, talvez, entrar na questão da especificação do trabalho interassistencial, né? Aonde a nossa energia tem mais impacto. Porque força presencial por força presencial, quando a gente fala, parece que a gente chegando em qualquer lugar, né? Mas tem ambientes que intensificam, maximizam, e tem ambientes que diminuem essa nossa força presencial. E que está muita relação com esse nosso padrão holopensênico dentro desses ambientes, né? Então, é uma coisa válida para analisar. Tanto que o Valdo até comenta em uma das ortopensatas sobre o tema, ele fala sobre
o local de poder, né? Então, ele fala assim, é importante você ser capaz de trabalhar em qualquer ambiente, mas você ter um ambiente fixo de trabalho, que é aquele ambiente que é o seu local de poder, né? Aquele ambiente que a sua energia tem mais reverberação, a sua força presencial se maximiza. Você quer falar, Giane, que você abriu o áudio? A questão do exemplarismo, né? Isso é muito forte também, né? E o posicionamento que a Thais estava falando para compor, né? A força presencial. Então, essa coisa do chegando muito bonitinho, realmente fica em segundo plano, né? Mas a questão do exemplo, né? Que emana, né, das minhas, que exterioriza as minhas energias e as pessoas percebem, né, o meu posicionamento. Isso é muito forte, né, em relação a se tratar de força presencial. Eu acho. E eu acho que faz a gente pensar. Aquela última pensata que eu trouxe na apresentação me fez pensar nesse sentido, porque eu acho que é muito comum, quando a gente fala de força presencial ou ectoplasmia, e fala, nossa, a pessoa é ectoplasta, ou tem força presencial, né? Ou seja, tem muita energia, chega. Mas eu acho que quando a gente pensa no Megacons dentro desses temas, é pensar quando eu consigo utilizar a minha potencialidade máxima e quando eu consigo segurar a minha onda. Porque a gente pode, a questão da força presencial é neutra. Ela não é neutra à toa, porque ela pode ser ela pode ser utilizada de forma patológica. Se a pessoa ela atropela todo mundo, se a pessoa chega e toma conta, não dá espaço para o outro se manifestar, não dá espaço, né? Ou a pessoa ela utiliza essa energia como forma de ser um centro, de ser agregador de assediador, também, né? Isso tudo depende do padrão energético que aquela força presencial está evidenciando. Então, é para a gente pensar nessa condição. Quando eu consigo, porque veja bem, até a questão da aparência, o Valdo falava assim, ó, ele falava muito isso. Se você chegar numa Comunex muito avançada, as consciexes vão ter sempre uma aparência linda, né? Porque a intraconsciencialidade dela reverbera na aparência dela. Então, a aparência é uma aparência que reverbera a intraconsciencialidade. Mas se essa consciência tiver que ir lá na baratrosfera para assistir, ela não vai com essa aparência toda novinha em folha. Ela vai conseguir fazer a mudança para se adequar ao ambiente, para se adequar aos assistidos. Então, consegue moldar a intraconsciencialidade permanece ali, sadia, rígida, mas ela consegue moldar todo o resto. A expressão da intraconsciencialidade, ela molda. E aí, quando a gente pensa na expressão, moldar a expressão da nossa intraconsciencialidade, entra também moldar a expressão da nossa força presencial. Quando agir com tudo, quando segurar, né? Aí vai entrando nessa condição. Fala aí, Douglas. Pegando a questão da força presencial ser neutra, né? Eu estava pensando aqui, né? Não só na CCCI, mas em vários ambientes, né? Em que a gente vai e tal, né? Por exemplo, numa reunião profissional, né? Vai conversar com pessoas que são os epicentros de determinado lugar, né? Como que seria uma forma adequada de firmar a sua força presencial? Por exemplo, numa reunião de negócios, sabe? Eu estava pensando aqui. E eu lembrei de um caso, foi meu irmão que comentou, né? Que o professor Valdo, inclusive, quando ele ia em algumas reuniões, né? Alguns locais assim, que era de pessoas de alto nível social, ele ia de limusine, né? Ele contratava só para chegar lá causando, né? Isso era uma forma dele conseguir ter essa, não é infiltração, mas entrar nesse ambiente com uma força presencial específica, né? Só que eu estava pensando, né? Nem sempre a gente vai poder contratar uma limusine para chegar no lugar, né? O que faria essa diferenciação, né? E aí, pelo que onde eu consegui chegar, né, por enquanto, seria pelo uso dos trafores de modo cosmoético, né? Não, a questão não é sempre você chegar ali para causar, para ser o centro de tudo, né? E sim, às vezes, para você conseguir colocar uma posição, para deixar uma manifestação sua, né? E geralmente nesses locais, pelo que eu vejo,
eles são carentes, apesar de ter muita gente com muita força presencial, são carentes de traços básicos de convivialidade. Por exemplo, de você chegar com um sorriso no rosto, de cumprimentar os outros, né, como se todos fossem iguais ali, isso já causa uma diferenciação, né, já causa um impacto. Queria ver o que vocês acham sobre isso. Eu acho que você trouxe um termo, um conceito, uma palavra aí que é fundamental, isso que a gente está falando que é da cosmoética, né? Porque o que a cosmoética nos permite? A gente identificar qual é o objetivo da nossa presença nos determinados ambientes que a gente vai frequentar. Então, se eu vou numa reunião de negócios, qual é meu objetivo ali? Qual que é a minha intenção? O que eu vou fazer naquele ambiente? E isso vai determinar as ferramentas que a gente vai utilizar a fim de maximizar ou minimizar a nossa força presencial, né? Então, a limusine é uma ferramenta. Existem outras, obviamente que o Valdo também se utilizava nessas horas, né? A limusine era só um aparato ali mais fácil de arrumar do que o resto, né? Mas assim, porque fazer a questão com né, moldar a questão da nossa intraconsciencialidade, a forma como a gente expressa a nossa intraconsciencialidade é muito mais desafiante do que pegar uma limusine, com certeza. A limusine é cara, mas ainda é mais fácil de arrumar. Então, você vai né, trazendo todas as ferramentas que você tem disponibilidade a fim de se utilizar nisso. Então, a questão do histrionismo, porque a questão da limusine é isso, é histrionismo. A questão da barba branca lá do Valdo também é essa questão do histrionismo. O Valdo, ele trabalhava muito com essa condição. Essa condição de histrionismo é uma ferramenta de maximização da força presencial, que pode ser utilizado em determinados momentos, mas em outros ele não se utilizava. Então, dependia muito da intencionalidade que está pautada na cosmoética, né? Aí, o que determina o que eu estou indo fazer lá. Dircinha, quer comentar? Está com a mão levantada? Sim, é que eu estou em dúvida. Porque outro dia eu assistia uma tertúlia do professor Valdo exatamente sobre isso, e eu na minha vida tenho um posicionamento diferente, sim. Ele falava justamente sempre usar a roupa branca, né? E, enfim, ter sempre uma postura, aquela imagem que é a mesma sempre. Só que para mim, eu penso diferente, talvez um pouco associado até com o que o Eduardo falou, assim, vai no consultório médico, ou se ele tiver sujo ou de uma outra maneira, não é aquilo que espera, ele não vai criar aquele vínculo, talvez, de respeito, de consideração. Por exemplo, assim, se eu vou numa obra, eu vou de agasalho. Se eu vou falar com os corretores, eu ponho uma roupa mais alinhada, modifico o cabelo, porque eu penso que, mas nessa mudança, eu penso que é justamente criar força presencial. Embora em um e em outro local eu esteja diferente, porque, tipo assim, se eu chegar lá com os pedreiros muito arrumada de salto, eu vou ficar deslocada do ambiente. Se eu chegar de agasalho numa reunião ou num coquetel de uma imobiliária, eu vou ficar deslocada também, né? Assim, não, até queria ver a opinião de vocês. Veste única, então, nem pensar, de branco, né? Fora da Conscienciologia, né? Não sei, assim, eu penso que essa é uma forma de modificar, se ajustar aquilo que o ambiente está esperando, justamente para criar um vínculo maior. Só que isso daí vai em sentido contrário de estar sempre de um jeito só, sabe? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, assim. Eu acho que vale primeiro a gente explicar o seguinte. O Valdo, ele adotou a veste única porque a intenção do trabalho, tudo que ele ia desenvolver, foi beneficiado por essa mudança.
É de novo aquela condição que a gente estava falando da intenção. O que é o meu objetivo? Para que eu vou, né? Qual que é a intencionalidade ali? Dentro do que o Valdo estava desenvolvendo, dentro dos objetivos dele, a veste única cabia. Aquela aparência cabia, tá? Então, não quer dizer que todo mundo aqui vai começar a usar branco, os homens deixarem a barba crescer, não. A gente não quer que fique todo mundo igualzinho, vestindo uniforme, não é isso. A questão eu acho que você falou bem, você falou, eu vou encontrar com pedreiros, se eu for muito arrumada, isso vai ter um impacto negativo. Então, eu preciso me adequar ao ambiente que eu vou. E isso vale para os trabalhos multidimensionais. Se você vai na baratrosfera, toda lá, bonitona, com aquela energia, você vai causar um impacto, às vezes, não tão positivo, aquilo que eu acabei de falar. Às vezes, a consciência mais evoluída, ela consegue, com mais tranquilidade, se adequar ao ambiente de forma a ter mais, adentrar mais o ambiente que ela vai estar, de ter mais identificação naquele ambiente para fazer uma assistência mais direta. Então, isso que você está falando tem sentido e é positivo. O que a gente estava falando em relação à aparência é as mudanças mais drásticas de aparência o tempo todo. Não você mudar uma roupa, nada disso, não é isso. Eu acho que a gente se adequar aos ambientes, isso está trazendo. Então, assim, eu vou lá me encontrar com os pedreiros. Como é que eu posso chegar? Qual roupa que vai me dar mais abertura com aquele pessoal? Né? Qual que vai ser a aparência que vai me permitir uma identificação mais rápida com eles? Né? E aí a gente pensa nisso, quando a gente estava falando de personalidade extra, quando a gente teve esse tema aqui no MegaCons, o Eduardo trouxe uma coisa que eu achei muito interessante que cabe aqui, que a lógica é a mesma. Falava assim, às vezes a gente vai chegar numa condição super avançada, a gente está lá, tipo, suor, camisa, né? Que nem a gente está fazendo agora. Fazer as nossas reciclagens, superar o nosso passadão, a gente fez tal. Aí vai chegar lá no extrafísico, pô, vamos lá na baratrosfera para assistir o pessoal que a gente deixou para trás. Mas o ideal é que apareça com uma aparência, com um paravisual que remeta o meu passadão. Com um padrão, às vezes, de energia que as pessoas possam identificar do passado, não de hoje. Olha isso. É aquilo que eu falei. É a manipulação da forma como a gente expressa a nossa intraconsciencialidade. Quanto mais capacidade de manipular a forma como a gente expressa a nossa intraconsciencialidade, mais avançado o nosso trabalho é. Cria rapport, né? Que é rapport. Exato, você cria rapport. Você tem entrada. Fala aí, Edu. Eu gostei muito desse questionamento da Dircinha, achei muito bom. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode, né, desenvolver e incentivar sempre. Sempre que a gente vê uma coisa, mesmo na Conscienciologia, ou principalmente na Conscienciologia, questionar o porquê, né? E esse negócio da veste branca é muito interessante, que ela não é uma regra, ou vamos dizer assim, uma norma da Conscienciologia. Isso é um caso do Valdo. Ele decidiu que era bom porque ele justamente estava num papel o tempo todo. E esse papel dele era do professor de Conscienciologia, ou do conscienciólogo, ou vamos dizer assim, do evoluciólogo de plantão aqui, né, do grupo. Então, nesse papel, era importante para ele manter essa imagem que colava nele, fixava e principalmente chamava atenção para quem via quando ele aparecia, né? Então, as pessoas associavam sempre, via a imagem, associava Conscienciologia. Mas, assim, no nosso caso, a gente não está nesse papel o tempo todo. A gente tem várias funções de trabalho, né, de família. Eu estou aqui na minha família agora, né? Eu estou em outra função, totalmente. Então, a gente já tem que pensar, né, nisso, Dircinha, que você falou, que é a infiltração. Dentro da infiltração, que é uma coisa mais avançada ainda, né? Qual o melhor papel ali? E nessa questão da liderança intermissiva, né? Você vai ser líder intermissivo na próxima intermissão, né? Possivelmente muitos de nós aqui, quando dessomarmos, a gente vai ser líder intermissivo e vai fazer resgate para o grupo. Qual é a aparência que você vai aparecer, que você vai se mostrar, como a Bárbara comentou? É a aparência que faz rapport com aquela vida que você teve com aquela pessoa. Então, não é uma só, pelo contrário, a qualidade da pessoa e a habilidade dela vai ser em não se apresentar sempre do mesmo jeito. Então, é um paradoxo. Como você consegue, quanto mais você consegue mudar e fazer a autotransfiguração do psicossoma, melhor para você.
Mas aí entra a seguinte questão. O discernimento vai dizer o que é melhor e a sua capacidade vai dizer o que você consegue fazer. Então, é o que é o bom e o que você consegue, né? No caso do professor Valdo, então, só resumindo, eu acho que ele estava sempre nesse papel muito definido, porque ele já chegou num ponto da vida dele que ele já tinha feito um monte de coisa, então ele fixou o papel do atrator do grupo evolutivo, ponto. Tanto de consciente como consciência. Nesse momento, a personalidade dele se apresenta melhor como é apresentado o Zéfiro, né? Então, isso aí fazia muito sentido. Agora, eu lembro, viu, assim, só uma curiosidade, muita gente deve ter ouvido o professor Valdo falar, que teve um momento da vida dele em que ele ia para a praça jogar gamão com os velhinhos. Alguém já ouviu essa história? Não. Né? Interessante, né? Então, ele ia para a praça para ficar lá junto com o pessoal de lá, que já era aposentado e tal, jogando dominó, jogando tal, totalmente incógnito, né? Para fazer assistência, para bater papo com eles, ver o que ele podia melhorar, o que podia ajudar nas pessoas. Nesse momento, é o que você falou muito bem, a aparência não é a do homem de branco com barba, é a do igual. E aí é que a assistência entra melhor. Então, a infiltração, eu vejo, né, como uma coisa acima, que sobrepaira a veste única. Sabe, a veste única é uma técnica. Quando você domina a técnica, você sobrepaira isso, aí você fica totalmente livre. É igual entrar no CMPA, né? Ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Se você vai onde precisa, você não está nem aí para nada, né? Você, na verdade, o fato de você ser consciente ou consciente já começa a ficar mais secundário também. Então, assim, isso, a sua questão eu achei muito, muito interessante e muito bacana da gente sempre se perguntar isso. Para quê? Por que isso? Que regra é essa? Deve ter um motivo. Se não tem um motivo bom, essa regra é ruim, não serve, né? Não, gente. Legal. E todo mundo começar a vestir branco com a mesma roupinha ia acabar minando a nossa força presencial, ao invés de se todo mundo ficar de branco o tempo todo, eu saio, porque aí já virou seita, né? A gente vai buscar outra coisa lá. Ia minar a nossa força presencial, ao invés de aumentar, entendeu? Ia anular a gente, porque aí a gente estava querendo imitar alguém que não é a nossa autenticidade que está sendo expressa, né? Posso só complementar uma coisa que eu tinha lembrado também, que é o seguinte, mas vamos supor, você é professor de conscienciologia. Faz muito sentido, tem muita lógica você adotar uma veste que seja, por exemplo, de branco, porque tem várias vantagens, né? De você se apresentar, você não ficar preocupado com se está combinando, e você manter um padrão que te remete à pessoa. Em Foz do Iguaçu é muito comum, você vê uma pessoa andando assim na rua e fala, esse cara deve ser da conscienciologia, e né? Às vezes né? Às vezes nem sempre. Mas, assim, isso ajuda a identificar. Então, assim, tem certos momentos, e a docência é uma delas, que faz muito sentido a gente adotar esse tipo de conduta. De novo, eu acho que é a condição do porquê, qual que é a intenção, qual que é a intencionalidade, qual que vai ser o impacto que vai ter. Num ECP2, a gente usa branco da equipe. A gente usa branco porque é mais fácil de ver no campo, é mais fácil de trabalhar energia, mostra que eu acho que fica mais evidente a higiene, questão de higiene mesmo do pessoal, porque branco suja muito fácil, então qualquer coisinha está evidente, né? Então isso tudo vai tendo um impacto positivo no curso. Mas a intenção, de novo, qual que é a intenção? Para quê? Para que eu vou usar isso? Então, bem legal mesmo. Legal, gente. Obrigada. Fala aí, Terezinha. Primeiro, boa tarde para todos. Muito bom esse teu tema, Bárbara. Eu gosto muito sobre a questão da força presencial. Eu muito me pergunto por vezes, assim, eu sou uma pessoa que eu chamo muita atenção. Eu troco um brinco, a pessoa fala do brinco que eu troquei, sabe? Às vezes ou às vezes o cabelo, né? Hoje eu tô mais tranquila com o cabelo, já fui igual a você, sabe, Bárbara? Então, eu sempre gostei de trocar muito, eu gosto muito de cores, assim, sempre minha vida foi muito colorida. E daí eu me perguntava, por que será que as pessoas observam um brinco que eu troco, sabe? Eu estou de manhã com brinco, coloco outra pessoa observa, assim, né? Ontem mesmo aconteceu um fato. Mas, em relação a esse assunto que a Dircinha falou, eu acho super interessante. Por exemplo, vou citar meu caso, trabalhei 30 anos de roupa branca. Eu sempre me dizia assim para mim no hospital, né, trabalhando, quando eu me aposentar, não aguento mais roupa branca, sabe? Chegou o meu limite, assim. Claro que durante cursos, né, como o Eduardo falou, né,
de aula, essas coisas, vale a pena, né? Eu me coloco assim à disposição, dinâmica, agora a gente começou as dinâmicas aqui em Foz do Iguaçu, sou monitora, então, assim, algo bem tranquilo, né? Mas eu valorizo essa questão de manter um padrão, assim, de troca, de roupa, sabe? No dia a dia, aquilo que o Eduardo falou, aqui em Foz é comum a gente encontrar pessoas na rua de roupa branca, a gente sabe que são nossos, né, colegas aí, né? Mas o que eu queria dizer é uma outra coisa também que o Eduardo comentou. Eu tenho experiência assim, nas minhas projeções, quando eu vou para ambientes assim de mais assistência, tipo hospital, eu observo, eu me vejo de branco. Para mim, assim, é uma coisa bem forte. Assim, eu vejo com um avental, inclusive, a minha roupa é meio que padrão, assim, sabe aqueles aventais antigos? Eu me vejo assim, praticamente assim. Não, no hospital eu não usava muito assim, né? Mas eu me vejo assim. E quando eu vou para lugares mais densos, aí eu estou bem, assim, me sentindo bem comum, assim, quase que não é uma coisa perceptível minhas roupas. Até, às vezes, um dia eu me observei bem, porque eu estava vestido, estava num local que era bem baratrosférico, né? E ali eram pessoas que estavam, assim, na rua, tudo, e eu passava, cumprimentava, e tudo era normal, sabe? Eu fiquei avaliando essa questão. Às vezes, tu vai colocar uma determinada postura, também a questão do holopensene, né, que eu acho que é uma coisa que influencia bastante no local que você está, né, mas faz parte de todo esse contexto, né, do que a gente vai apresentar daquele momento da assistência, né, então eu vejo por esse lado. Mas uma coisa que eu queria falar mais, só complementando, né, é que nesse item que vem aqui do número 23 ali, que fala sobre a questão da lampejologia, não sei se alguém já leu ali, que muitas vezes a pessoa não dá muito valor à questão eu até posso ler aqui, ó. O inteligente é se viver com amplo entrosamento com a natureza ou com os princípios conscienciais, evolutivos, de todos os níveis de evolução. Se mantemos semelhante convivialidade como cosmovisiológica, conseguimos intensificar as nossas energias conscienciais e potencializar a própria força presencial, né? Então, prestar atenção nessa conviviologia que a gente tem no dia a dia, né? Eu acho isso bem importante, né? A questão dos princípios e da natureza, né? Interessante que nesse momento chegou um princípio aqui, um gatinho da rua, que ele está aqui na janela e me olhando, sabe? Bem no momento que eu estou, olha a sincronicidade, né? Como interessante isso, né? Não, só queria fazer essa lembrança, né, dessa questão de como que a gente convive no dia a dia, né? E, de repente, se eu mantenho só um padrão, né, por exemplo, assim, eu vejo pessoas que parece que nunca mudam, sabe, gente? Assim, a pessoa nasce daquele jeito, o cabelo é o mesmo, né? Será que isso é positivo, né? A minha pergunta, né? Não, isso não, né? É aquela condição. Eu acho que esse autopensar está muito bacana que você trouxe, Terezinha, porque nos remete àquela condição que a gente estava falando antes. Apesar da nosso padrão holopensênico ter mais entrado em determinados ambientes que outros, é inteligente a gente objetivar para a nossa evolução ter entrada cada vez mais em mais grupos. E isso se dá pela convivência com diferentes. Se a gente continuar só naquele grupúsculo que a gente tem mais entrada, a gente não muda, a gente não sai, a gente não anda, fica todo mundo ali naquela condição arraigada, né, fixada, sem grandes mudanças. Então, por isso que eu falei, o serenão, ele tem entrada em praticamente qualquer lugar, mas isso foi conquistado através disso, de você cada vez mais conseguir criar vínculos com grupos diferentes. E aí você vai tendo entrada. E esse vínculo se dá, gente, eu acho que a construção desse vínculo se dá principalmente pelo viés interassistencial. Então, quanto mais você vai assistindo esses diferentes perfis, mais entrada você vai criando nesses grupos, né? E aí você vai conseguindo ter né? Vai aumentando ali tua força presencial, porque essa tua força presencial ela se expande para esses diferentes ambientes. Ele vai ter mais repercutibilidade, né? Então, acho isso super positivo e muito bem lembrado. Bem bacana, Terezinha. Fala aí, Isabel. Olha, então, lembrando esse caso do Valdo,
dele usar branco não é só a roupa branca, porque ele foi médico. Ele acostumou a usar branco como médico, antes de qualquer coisa. Depois ele criou um tipo, que foi sapato branco, cinto branco, chapéu. Eu não entendia por que ele usava chapéu. Quando eu cheguei aqui, eu vi todo mundo de chapéu, tudo igual dele. Todo mundo não, exagerando, mas uma grande parte. Quando a gente começa a segurança não é liderança. Seguir tem um quê de gurulatria na gente. Então, a gente precisa ter a nossa própria personalidade. E ele foi o maior exemplo nisso. Então, ele fez uma performance, um conjunto harmônico com a barba, tudo compôs um tipo inesquecível para nós, mas mais do que para nós, como elemento de rapport para o grupo da Conscienciologia, que ele foi nosso líder, né, principal, lógico, mas para passar uma cara para a sociedade da Conscienciologia. Uma leveza, uma pureza, uma limpidez, uma transparência, um não acompliciamento com sujeiras de qualquer ordem. Tem um monte de coisa para mim subliminar na mensagem daquela tipologia que ele desenvolveu. E eu lembrei também de alguns casos aqui nessa conversa de hoje de vocês, que eu vivenciei aqui. Uma delas foi quando eu formei em cooperativismo, eu tinha 24 anos. Passei um mês no Rio Grande do Sul, fazendo estágio nas cooperativas lá. E aí, eu fui dançar a dança gaúcha, aquelas prendas. Quem é gaúcho aí sabe. A prenda, que é aquela mulher que veste aquela roupa típica para dançar, quando põe a blusa por dentro, ela é solteira. Quando põe por fora com bolsinha, ela é casada. Então, é uma espécie de veste que também passa uma mensagem. E a minha avó, eu nem sei se a descendência dela parece que é alemã, português, sei lá o que é, mas ela usou o mesmo tipo de roupa a vida inteira. Ela usava blusas e saias, aquela saia quase longa, né, pelos anos, né? Minha mãe nasceu em 28, então tu imagina minha avó. Ela usava blusa 3/4, manga 3/4 com bolsinho aqui, com gola, sem gola, mas era sempre o mesmo modelo. E as saias também. Então, era um tipo que ela tinha, brincão de ouro, por isso que eu acho que tinha a ver com português. Ela usava o mesmo tipo de brinco. Cada um de nós, por que homens usam terno? O que eles querem passar? Que é executivo. Então, por que um militar usa, além de usar aqueles uniformes verdes, o cinza, o caque, sei lá o quê, usa galardões para marcar o tipo de láurea que está conquistando. Então, são sinais que a gente passa uns para os outros. Os padres vestem aquelas roupas longas, os indianos usam aqueles turbantes. Então, está cheio de sinais que conizam, que demonstram aquilo que a gente quer passar para o nosso público-alvo. Eu acho que é para um público-alvo. E eu quero dizer mais, a nossa força presencial, só um minutinho, a nossa força presencial, que eu percebo mais forte, ela vem do amparo de função. Por quê? Quando as pessoas baixinhas, michuruquinhas, elas ficam gigantes. E veja o Napoleão, só um minutinho. O Napoleão, quando ele era baixinho, mas olha o estrago que não fez nas guerras lá da napoleônica, né? E eu tinha um gerente no banco que ele era assim, esmirradinho, sem expressão. A hora que ele assumiu o cargo de gerente, que recebia pessoas, ele virava uma coisa. Então, essa coisa de uma parte de função dá mais força do que a gente pensa. Então, a gente precisa... Eu misturei um monte de coisa aqui para fazer uma análise geral. Não, eu vou abrir aqui uma visita. Foi muito bom, Isabel. Eu acho assim, você trouxe uma coisa muito... acabou de sair. Mas assim, comentando o que a Isabel trouxe, eu acho que o que ela falou é uma coisa muito legal para a gente pensar, é que a gente está falando de aparência, né? E a aparência vincula, é uma forma de comunicação, né? Aquilo que a gente veste e tal. Eu tenho 2 casos que eu acho que representa bem isso. Eu, quando eu cheguei, que eu me tornei voluntária da Conscienciologia, que eu comecei a fazer as minhas reciclagens mais sérias, eu vim de um porão com um grupo muito do rock and roll, assim. Eu era muito do galera de preto e tal. Então, eu só vestia preto. Meu apelido foi Vandinha Adams por muito tempo, porque eu só vestia preto.
cabelo preto, maquiagem preta e tal. Aí eu virei voluntária, comecei a fazer as reciclagens, e aí alguns professores chegaram para mim assim, Bárbara, você precisa parar de usar preto. Eu falei assim, até parece, vou começar a usar uniforme, todo mundo fica de branco aqui, agora tem que usar branco também, não sei o quê. Só que aí, com o tempo, foi me caindo uma ficha. A minha roupa me vinculava àquele grupo. A minha aparência era uma forma de eu falar, eu faço parte desse grupo. Eu estou vinculada a este grupo. Então, eu comecei a perceber que a roupa que eu vestia, de uma certa forma, ainda expressava a minha entrada, né? Ainda uma vinculação com o grupo que eu queria. Eu estava precisando, naquele momento, cortar aquele vínculo, né? Para retomar depois numa outra condição. Então, isso foi uma coisa que eu precisei mudar. E aí eu lembro que o professor Mário Oliveira, ele conta que ele, uma época ele chegou, ele começou a perceber que ele se vestia que nem padre. Ele falou que só usava roupa meio de uma cor mais sóbria, com colarinho fechado, parecia que era um padre. E aí ele começou a fazer esses reciclagens, ele falou, não, preciso mudar. Ele começou a usar, tipo, amarelo ovo, tipo, rosa, blusa floral, sabe aquela coisa bem chamativa? Que foi uma forma que ele encontrou de cortar radicalmente aquele padrão e aquele grupo que ele estava sendo vinculado, entendeu? E aí depois, ele obviamente assentou, e aí, né, hoje não usa mais amarelo ovo e roupa florada, mas veja, são ferramentas, são formas que a gente se utiliza para a gente se vincular ou desvincular de grupos. Então, a gente está usando a questão da roupa, mas a gente pode expandir isso para a nossa energia, para a nossa para-aparência, né? Para a aparência do nosso psicossoma, no extrafísico. A gente pode pensar nisso de várias maneiras, porque é isso que vai, de uma certa forma, sendo modificado. No Projeções da Consciência, tem um relato do professor Walden que ele vai, se eu não me engano, na baratrosfera. Eu não lembro exatamente como é que é o relato. Eu sei que ele tem que esconder o cordão de prata. Vocês lembram desse relato? Que ele vai fazer uma projeção, ele modifica a aparência para esconder o cordão de prata, para não parecer que é um projetor e sim uma consciência, né? Pela assistência que ele ia fazer. Então, veja bem, é modificar a para-aparência do psicossoma a fim de ter mais vinculação. A mesma coisa. Então, como eu vinculo, o que eu estou comunicando e a quem estou me vinculando, né? Tanto quanto a aparência, quanto a roupa. E aí faz mais sentido. O Valdo, por exemplo, falava, quem faz tatuagem é promíscuo energético, porque se vincula a um monte de consciência que nem sabe quem é. Né? E de fato, quando a gente pensa nessa lógica. Então, com quem eu estou me vinculando? O que esse desenho representa? Quem ele tá trazendo, né? Quem ele está vinculando? Você sabe, sabe? Então, tem toda essa relação. E isso está, obviamente, também na forma como a gente se veste, né? O Bárbara, falando ali da energia, é até onde a força presencial ela tem a ver com o tenepsismo 24 horas. Com essa questão ali que tá na fatologia como força centrípeta. Não, centrípeta não, né? A força presencial, fatologia, peraí. Força presencial que sai da pessoa, né? Esqueci o nome agora da palavra correta. Está falando na definologia. Na fatologia. Do paper, no caso, né? Compondo conjunto de manifestações exteriorizadas. Eu não achei eu fechei, acho que sem querer aqui. Mas... Peraí. Aqui, ó, fatologia. É a força presencial centrífuga. Tá. Seria, talvez, que a energia, na verdade, é a base, né? Sim. É a base, é a consciência e energia, né? Então, Até onde que você vê, assim, na opinião de vocês, a questão do tenepsismo, 24 horas, ou aquela exteriorização de energia, né? 24 horas é quase, né? Pelo menos no meu nível consciencial tá difícil, mas é uma coisa que a gente almeja, né? Obviamente, né? Tamo junto, Thiago. Assim, ó, o que eu entendo, tá? Eu acho que a TENEPS, ela traz um duplo benefício quanto à condição energética. Primeiro, ela pode te ajudar a desenvolver uma força presencial, caso isso não seja uma característica ainda, né, de destaque na tua manifestação, como ele pode te ajudar a
a ter uma maior manipulação dessa força presencial. Não sei se é bem manipulação a palavra, mas você saber trabalhar de forma mais flexível com essa força presencial, tá? Porque no trabalho interassistencial contínuo, você tem que, às vezes, segurar, às vezes tem que intensificar, às vezes tem que, né? Você vai lidando com diferentes grupos, você vai vendo diferentes entradas, diferentes formas de manifestar sua energia, então você vai conseguindo, de uma certa forma, essa flexibilidade. Eu entendo que se a consciência ela chegou na TENEPS 24 horas, de fato, isso já está um pouco mais dominado pelo percurso que ela teve no desenvolvimento como tenepsista. Então, acho que isso naturalmente já vai estar mais desenvolvido, e aí ela vai ter vai ser mais malemolente quanto ao padrão, a forma como ela se utiliza da energia dela, né? Porque qual que é o grande lance da TENEPS 24 horas? É você conseguir manter um trabalho interassistencial contínuo junto à sua rotina intrafísica normal. Então, vou trabalhar, vou estudar, vou cuidar da família, eu tenho minhas questões, ao mesmo tempo em que eu estou lúcido para a multidimensionalidade o tempo todo e estou ali atuando interassistencialmente. Então, isso exige um traquejo bioenergético da consciência que eu imagino que sem ele fica difícil você fazer esse tipo de trabalho. Na ortopensata número 29, tá? Você traz ali sobre a plástica. Acho que é isso que você estava falando. Ah, é? Vamos ler lá no 29, então. Plástica. A autovivência sadia, regular com as energias conscienciais, promove a renovação plástica do soma da consciência. Ah, não, isso daqui é condição que ele falava da pessoa que trabalha muita energia e parece estar sempre jovem, ela envelhece mais devagar, ela perde menos energia com o tempo. Então, ela vai envelhecendo mais devagar, parece que está sempre rejuvenescida. Quer comentar, Edu? Não? Eu acho que antes da TENEPS de 24 horas, né, uma coisa que a gente podia se perguntar, Tiago, é se a nossa força presencial ela também é 24 horas, ou se ela depende do que a gente está fazendo, do ambiente que está, das companhias, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito intelectual, às vezes tem força presencial num debate, numa discussão, numa biblioteca, mas não tem força presencial, por exemplo, num ambiente que precisa de interação social. Por outro lado, uma pessoa que tem raiz política, né? Ela tem uma super força presencial quando está interagindo com os outros, em eventos e tal. Bota a pessoa numa biblioteca, a força presencial dela desaparece na hora. Então, esse é o nosso problema, né? O problema nosso da incompletude dos nossos traços conscienciais, coisa que o evoluciólogo já não tem mais. Mas a gente tem muito essa compartimentalização dos nossos traços, dos trafores, né? Então, a gente tem trafores, mas ao mesmo tempo tem megatrafores. Quando a gente está num ambiente que potencializa trafor, nossa força presencial se expressa. Quando a gente está num ambiente que potencializa o trafar, né, aí a nossa força presencial vai para o buraco. Então, esse é o problema nosso. Então, a gente é bom para fazer assistência em alguns ambientes, em outros a gente não é bom. E esse é o nosso problema evolutivo. O evoluciólogo já não é mais assim, né? Então, e o que é a TENEPS 24 horas? É quando você consegue ser assistencial durante o seu dia todo. E pensa bem, mais do que organização e tudo mais, é um problema também de motivação. A gente consegue ficar 24 horas pensando em assistência para ter TENEPS 24 horas? Olha, é difícil, hein? Não é um problema só de parapsiquismo ou de organização, de atenção, não é problema de que assim, o seu interesse não dura tanto para assistir os outros. Tem hora que você quer, tem hora que você fala, agora eu quero fazer outra coisa, eu quero, sei lá, me divertir, quero relaxar, não quero pensar nisso, né? Então, assim, esse é talvez o gargalo de fazer TENEPS 24 horas, é manter o interesse interassistencial 24 horas. E para isso, então, assim, eu acho que tem relação com a força presencial 24 horas, no nosso caso, né, em todos os ambientes. Isso até para a gente chegar nessa condição, né, Edu? Porque, assim, a tendência do tenepsista, quanto mais tempo de TENEPS, é ter muitos altos e baixos na TENEPS. Às vezes a TENEPS está ótima, às vezes dá aquelas quedas, está ruim, aí depois volta, fica melhorzinha, depois cai de novo, né? Que está muito relacionado também a isso. Assim, por que a TENEPS é 50 minutos? Por que não é 2 horas, 3 horas?
porque depois de 50 minutos já começa a cair o rendimento, né? Igual aula, né? Tem uma coisa que você der uma aula de mais de tanto tempo, a pessoa não consegue manter a atenção. Por que a TENEPS é 50 minutos? Então, ela tem um motivo. Por que a TENEPS você não passa da TENEPS de 50 minutos para a TENEPS 24 horas? Claro que não, né? Então, existe um crescendo em que você, ao longo do dia, você vai tendo momentos, incursões, um alargamento da sua assistência maior, até abranger quase as 24 horas, né? Então, assim, é a mesma coisa. Então, tudo isso aí a gente vai desenvolvendo com o tempo. Olá, boa tarde. Desculpe, mas eu falo. Deixa eu falar rapidinho. Eu queria aqui falar de uma coisa que a Thaís há pouco levantou, que é a questão da coerência. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Eu penso que como é que nós podemos aumentar a nossa força presencial cosmoética, não é? Eu penso que tem muito a ver com essa coerência, ou seja, com o autoconhecimento. Quando nós conhecemos as nossas características, não é? Os pontos fortes e os pontos fracos, e reconhecemos isso em nós, nada nos pode atingir, quer dizer, nós reconhecemos, não é? Aquilo que o outro nos diz não nos afeta, porque nós reconhecemos os pontos fortes e os pontos fracos, e os que faltam também, não é? Eu penso que isso também pode, esse autoconhecimento que tem a ver depois também com a coerência da resposta, da reação perante os outros, acho que pode aumentar a força presencial cosmoética, não é? Estamos a pensar mais na parte, dessa parte positiva, obviamente. Não sei se faz sentido isso. Eu acho que faz sim. Eu acho que quando a gente pensa na coerência com a cosmoética, aí faz sentido sim. Porque aí a gente está tentando ser coerente cosmoético, vamos botar assim, né? Porque eu posso ser uma coerente totalmente anticosmoética, né? Claro. Mas eu acho que tem relação principalmente quanto àquilo que eu falo e aquilo, assim, até que ponto existe a discrepância entre o meu holopensene, ou seja, a minha intraconsciencialidade, a forma como se estrutura o meu pensene, em relação às ideias que eu defendo, aos grupos que eu estou inserida. Existe mais aproximação ou mais discrepância? Eu acho que se há mais discrepância, a tua força presencial perde impacto. Porque você vai chegar no grupo, você vai começar a falar, e aí o pessoal vai identificar na hora que é marmelada, entendeu? Não vai sentir, não vai ter reverberação. O pessoal vai falar, aí tem alguma coisa estranha, sabe? O pessoal vai pegar pela energia, não tá legal, não tá bacana. Então, eu acho que quanto mais próximo for esse seu padrão holopensênico com aquilo que você está de fato defendendo, por isso que a gente fala, não adianta ser professor de conscienciologia se não faz reciclagem, se não tem teática, você não vai ter teática em tudo, obviamente, eu estou falando aqui de coisas avançadas que eu não tenho teática. A condição é, eu estou sendo autêntica em relação a isso, estou abrindo, eu vou te dar um exemplo, Cândida, eu estudo pacifismologia. Pacifismologia é um tema que eu estudo. E eu tenho agressividade como uma característica muito forte na minha manifestação. Toda vez que eu vou falar de pacifismologia, eu falo das minhas dificuldades frente à pacifismologia. Por que eu faço isso? Porque eu sinto que isso dá mais reverberação, mais identificação do grupo, mais entrada. Se eu chegar e ficar falando assim, de pacifismologia como se eu fosse a pacífica, e o meu padrão de energia não está trazendo isso, isso vai gerar incômodo. Isso vai dar o efeito contrário, as pessoas vão falar, aquela ali, aquela ali tá de caô, não pode falar de pacifismologia com aquele padrão, entendeu? Então, existe essa condição que eu acho que, de fato, aumenta ou diminui a tua força presencial. Acho que você foi bem no ponto. Quer falar disso? Obrigada. Tiago, vi que... Eu acho que tinha alguém na vez, eu não lembro quem que falou, tinha duas, acho que era a Terezinha. Terezinha, desculpa, fala aí. Então, eu queria que tu comentasse o item 43 esse ortopecia do Valdo, que diz assim sobre
cada holopensene depende da força presencial dos seus habitantes. Eu achei muito interessante isso, assim, se pudesse ampliar, Eduardo, também falar um pouco, né? Que eu não tinha percebido isso antes. Cada holopensene depende da força presencial dos seus habitantes. Seus habitantes. O que eu fiquei avaliando sobre a questão aqui da Cognópolis, né? Da nossa responsabilidade, essa questão do holopensene, né? Ainda hoje foi falado, né, no Círculo Mental Somático sobre esse assunto. Eu achei bem sincrônico isso aí. Obviamente que todo holopensene se forma pelos padrões pensênicos dos seus integrantes, né? Então, assim, os padrões ali vão moldando o holopensene do local. Mas quando a gente pensa na força presencial, e aí eu acho interessante a gente pensar, aí a gente pensa mais assim, no impacto que determinada pessoa com muita força presencial tem na formação do holopensene. Vou dar um exemplo, um exemplo que não é positivo, tá? Mas, enfim, serve para esclarecer aqui o que eu estou querendo dizer. Quando eu estava no meu porão, eu sempre tive força presencial, isso é uma característica que eu já venho desenvolvendo de outras vidas. E aí, quando eu estava no porão, eu tinha uma representatividade e uma responsabilidade na manutenção do holopensene do grupo que eu estava inserida, que era um holopensene negativo, pelo meio dessa força presencial, por ter muita energia e conseguir impactar mais aquele ambiente com a minha energia. Então, eu era responsável pela manutenção daquele holopensene mais do que determinados colegas meus. Quando eu saí, aquilo deu uma liberada. E aí o pessoal conseguiu também se liberar um pouco mais daquele holopensene. Então, veja bem, corresponsabilidade, né? Qual que é a tua responsabilidade perante a manutenção daquele holopensene? Agora, se a gente pensar, por exemplo, na CCCI, a gente está ali num grupo que visa o fortalecimento da força presencial dos seus integrantes, né? Então, a gente tem as dinâmicas, a gente tem técnicas, a gente tem uma série de ferramentas para o desenvolvimento da força presencial ou intensificação da força presencial. Então, isso aumenta a responsabilidade nossa como integrante da CCCI para a manutenção daquele holopensene. Porque se a gente está desenvolvendo ainda mais a nossa força presencial, que padrão a gente está ajudando a fixar, né? Ou qual o holopensene que a gente está ajudando a montar e a criar? É uma coisa para a gente pensar. Ou o nosso impacto nos outros ambientes que a gente também está convivendo, está perpassando, né? Nos nossos ambientes de trabalho, na nossa casa. Se a gente é tenepsista, isso aumenta ainda mais a responsabilidade, né? Então, se você é tenepsista numa casa que outras pessoas não são também, qual que é o teu impacto ali na manutenção daquele holopensene daquele ambiente? E quando o Valdo dessomou, a gente percebeu esse impacto, para quem morava aqui, né, o Eduardo? E pela força presencial dele, foi uma coisa assim bem acachapante, né, para todos nós aqui, né? Então, acho que aí está um exemplo grande também para a gente pensar, né? Positivo, realmente. Né? Positivo, né? Porque eu trouxe um exemplo negativo, mas assim... Eu trago positivo. Então, tá. Você falou uma coisa que eu tava pensei nisso esse tempo atrás. Teve um rapaz que ele disse que ele chegou na Conscienciologia no ano que o professor Valdo dessomou. E eu também encontrei a Conscienciologia no ano que o professor Valdo dessomou. Percebi que há uma sincronicidade ali, sabe? Eu não sei se depois que o professor Valdo dessomou, se outras pessoas chegaram na Conscienciologia depois, e por que será que isso aconteceu? Assim, eu acho que existem alguns fatores aí. Primeiro, apesar da dessoma do Valdo ter causado impacto na manutenção do holopensene, principalmente ali de Foz da CCCI, o holopensene da Conscienciologia já estava bem solidificado, assim, já estava bem sustentado por outras consciências que não só ele. Se o Valdo tivesse dessomado na época do IIP, a gente estava perdido, provavelmente. Mas, assim, ele dessomou em 2015, já estava toda a CCCI ali estruturada, já com várias lideranças, várias consciências sustentando o trabalho. Então, isso
permanece, né? Isso continua, então tá todo mundo ali, de uma certa forma, auxiliando a manutenção desse holopensene. E então vai continuar chegando gente, vai continuar chegando intermissivistas, porque o holopensene ali que a gente está ajudando a sustentar é um holopensene atrator de intermissivistas. Então, eu acho que essa finalidade permanece, né? Eu acho que a condição do Valdo foi mais sentida, principalmente em Foz, que era onde ele tinha residência. Ele tinha uma OFIEX, então, quando essa OFIEX é desmontada, isso também provoca um impacto na região, né? Isso tudo tem provoca essa percepção. Mas eu acho que é positivo porque essa percepção de perda também fez o pessoal, principalmente daquela região ali de Foz, que está na CCCI, se sentir corresponsável por dar um up ali naquele padrão, né? Então, a galera se colocou mais também, né? Todo mundo falou, não, agora eu vou me responsabilizar mais pela manutenção desse holopensene. Sei que eu preciso fazer minha parte, né? Não dá mais só para ficar sentada, né? Aproveitando aqui o padrão. Então, isso traz uma corresponsabilidade para todo mundo. E agora com a abertura do CAEC, né? Eu moro aqui, eu percebo bastante. Várias pessoas chegando a cada dia. Eu também participo do guiamento aí, às vezes, né? Então, o interesse é muito grande, assim, as pessoas vêm aí fora e querem chegar aqui. Então, está sendo bem, assim, convidativo, assim, para as pessoas que estão chegando aqui, com a ideia da Conscienciologia em si, como tu falaste, já estava fixa a ideia, né? Pelo Valdo. Muita gente não conheceu o Valdo. Quando a gente conversa com as pessoas novas, eu não conheci o Valdo e tal, né? Mas vê na mídia e eles vêm para cá. Então, nós temos o hotel aqui do lado, né, também, que as pessoas se hospedam ali, né? Então, eles vêm visitar a gente aqui. Eu já vou passar para o Thiago rapidinho, eu só queria fazer um comentário, que é uma coisa que eu acho que tem bastante relação com isso. O Valdo, a gente fala muito do Valdo, e, de fato, o Valdo, ele era essa figura representativa para a gente. E a gente está falando que na CCCI a gente está desenvolvendo também a nossa força presencial. Mas na própria CCCI a gente percebe algumas pessoas que se destacam, ou seja, elas conseguem maximizar a força presencial delas pela especialidade. Vou dar um exemplo. Pedro Fernandes, para mim, é uma referência aí no estudo né, das retrovidas, né, de todo o padrão ali, da consecutivos, tudo que ele montou, ajudou a montar e está fazendo. E a força presencial dele intensificou, ele se tornou essa referência pela especialidade. Quando ele começou a se envolver nessa especialidade, o negócio se destacou. E aí a produção intelectual dele dentro disso, o livro, papapá, e aí, né, toda a representatividade com o grupo, com o extrafísico e tal, isso foi dando uma reverberação. E aí ele foi aparecendo mais, as pessoas começaram a notar mais ele. Fala, opa, esse cara aí é bom, esse cara aí tem um diferencial. E a gente notar isso é fruto dessa maximização da força presencial dele, e foi pela especialidade, entende? Então, também é uma coisa para a gente pensar, assim, da onde que está o nosso viés ali de especialidade em relação à nossa proexis, né? Que é onde vai maximizar, onde vai crescer, onde a gente vai ter mais impacto. Mas fala aí, Thiago. Não, sincronicamente eu ia falar sobre isso agora. É sobre o Mater Pensene. Mater Pensene, talvez você... né, que na verdade o Mater Pensene é uma coisa bem complicada, né? É bem complexa de chegar a fundo naquela, vamos dizer assim, na palavra ou ação ou teática, síntese da consciência, é bem complicado. E eu estou estudando bastante isso, e daí eu queria saber a opinião de vocês do assunto estudado e do Mater Pensene. E também ligando ali com a questão, deixa eu achar aqui só um pouquinho, do Mater Pensene e a diferenciação, na opinião de vocês também, como diferenciar o Mater Pensene, ou aquilo que você considera como Mater Pensene, dos Trafor. Porque se eu elencar os meus Trafores, é inevitável o Mater Pensene ser próximo disso. Daí, como diferenciar? Se puderem me ajudar. Tá, primeiro assim, vamos pensar o que é o Mater Pensene, né? O Mater Pensene é esse Pensene Mater, aquele que embasa a nossa manifestação.
Então, a nossa manifestação pensênica, ela está sendo sustentada, a princípio, por esse mater pensene, né? Da onde mais ou menos toda a nossa estrutura ali de temperamento, dos traços, ele vem, né? Como se fosse ali, ele se ramificasse e viesse essa estrutura consciencial que a gente manifesta atualmente. O mater pensene, a princípio, Tiago, ele deveria ser neutro, tá? E por que ele é neutro? Porque a gente desenvolve ele está relacionado ao nosso desenvolvimento consciencial há muito tempo, né? Assim, ele não é uma coisa que surgiu ontem. Então, quando a gente pensa num termo neutro, a gente consegue identificar a presença desse mater pensene em todas as nossas manifestações, positivas ou não, né? O ideal, quando a gente pensa no processo evolutivo, é a gente casar a manifestação mater pensene com o nosso megatrafor, porque aí sim a gente está potencializando essa nossa característica positivamente, né? A gente está aplicando essa característica de forma positiva. Mas o mater pensene, a princípio, ele é neutro. Ele não, por isso que essa é a maior diferença dele com o megatrafor. O trafor, ele seria aquele traço positivo de fato, né? Mas é inteligente a gente pensar nesse casamento entre megatrafor e mater pensene, porque aí quando a gente pensa nesse casamento, a gente pensa assim, como eu posso, inclusive, transformar ou reestruturar esse meu mater pensene. Porque o mater pensene também não é fixo, apesar de ser algo que a gente vem desenvolvendo há muito tempo. Então, a gente pode pensar também na manutenção ou reestruturação desse mater pensene através dos nossos megatrafores, através daquilo de positivo que a gente vai desenvolvendo. Tanto que tem a gente falou isso até acho que no debate que a gente estava falando sobre memória intermissiva, a gente falou sobre isso. Tem um verbete, uma ortopensata, desculpa, do Valdo, que ele fala assim, que a gente modificou o nosso mater pensene depois do curso intermissivo, né? O que houve uma modificação do mater pensene depois do curso intermissivo, uma coisa nesse sentido. Que é justamente o impacto de você estar numa Comunex evoluída, fazendo reciclagens profundas, isso provoca uma mudança ali, ou uma ressignificação desse mater pensene. Então, a gente pode pensar o mater pensene como uma coisa modificável também, mutável. Eu acho que a condição, por exemplo, evolutiva, vai nos levar para uma aproximação do mater pensene com o megatrafor. Eu acho que eu já ouvi o professor Valdo falando. Espera aí, Thaís, só um segundo. O mater pensene vai se encaminhando para essa condição mais positiva. Aí sim, mas eu acho que esse é um processo evolutivo, entendeu? A gente vai conseguindo transformar esse mater pensene em algo que seja relacionado ao traforzão, a uma coisa muito positiva. E assistencial, né? Importante, né? Essa assistência, né? Focar nisso. Pode falar. Parece que eu ouvi o professor Valdo falando que naturalmente o nosso megatrafor se torna o nosso mater pensene. Eu acho que o processo evolutivo é esse. É a gente conseguir transformar o nosso mater pensene nesse traforzão mesmo. Esse é mutável de mater pensene que a Bárbara está falando, eu acho que pensa também, a gente vai melhorando o nosso megatrafor, né? A gente vai qualificando, né? A gente vai refinando ele, né? Vamos dizer assim, no sentido de realmente de uma coisa mais refinada. E aí eu acho que isso reverbera, né, diretamente no mater pensene. Você vê como é que é complicado, Thiago. Existe o conceito de mega recim. Eu até escrevi um verbete sobre isso, crescendo alto mega recim. O que é a mega recim? É quando você pega o teu megatrafar, transforma no teu megatrafor e depois no teu mater pensene. Negócio complicado, né? Mas dá um pouco dessa ideia, dessa mutabilidade, dessa qualificação do mater pensene. E faz sentido, né, Thiago? Se a gente está evoluindo, se a gente está mudando, não faz sentido o nosso mater pensene não mudar, né? Como é que seria a lógica do processo evolutivo se a gente não muda a base da nossa manifestação pensênica? Tem um verbete, Bárbara, só que daí é muito longe, eu acho que pelo menos em mim, eu acho que deu 90% das pessoas, é a questão da omnicatálise serenológica,
que é que o sentido, na verdade, da evolução é a gente ser uma central extrafísica, né? Sentido, assim, tipo um serenão. O que é um serenão? Uma central extrafísica. É claro que está longe, né, de pensar, mas tem muito a ver com o Mater Pensene, porque o professor Valdo fala que ele fala de 3 centrais, basicamente, né, que é a de energia, a da verdade, se não me engano, a da fraternidade, uma coisa assim, ou da intelectualidade, mas enfim, é umas 3 básicas, assim, mas ele falou que pode ter milhares, então talvez, tipo, uma central extrafísica, por exemplo, sei lá, da lexicologia, por exemplo, né, ou até da retrocognição, por exemplo, Pedro Fernandes, ficaria assim... Não sei explicar, na verdade. É uma coisa muito... A gente tem que tentar debater e vamos refletindo e anotando para fazer autopesquisologia, né? Ó, eu vou Não é fácil. aconselhar, Thiago, o professor Eduardo Azevedo tem uma tertúlia matinal, né, Edu, sobre Comunex avançada. Eu assisti. Você assistiu? Sim. É bem legal, que aí dá essa expansão. Agora, se você pensar realmente, né, você expressar essa condição da omnicatálise, tem 2 verbetes, omnicatálise e omnicatálise serenológica, né? Então, tem uma que é voltada para a gente também, né? E se você pensar, primeiro, que tem tudo a ver com esse tema da força presencial. O que é a central extrafísica, multidimensional, se não uma central de força presencial? Quando você desenvolve a sua força, você automaticamente vira, já é uma mini central. Então, é claro, né? Uma coisa é o serenão, outra coisa é o percentual que a gente já expressa de ser uma central para o grupo. Então, tem uma central cognitiva, que é da verdade. Você pode ser uma central, por exemplo, que agrega o grupo pela sua, né? Vamos dizer assim, pelas suas características sociais, seria uma da fraternidade, talvez, né? Tem gente que faz isso, né? Tem gente que é agregador mais do que os outros, né? Tem gente que agrega o grupo e é uma central pela força de realização, pela energia que tem, o grupo vai atrás, né? Ele abre caminhos. Então, a gente já faz um papel de mini central dentro do grupo. Pode ser um grupinho, pode ser um grupão. Aí depende da gente. Mas eu acho que isso aí não é tão longe quanto parece. E isso aí a gente expressa... Não, a gente, na verdade, a gente já expressa um percentual disso. Pensa bem, não é? O que é o intermissivista? O que é o líder intermissivo que está agora na pré-intermissiologia? Se não uma central, né, dentro do grupo, no mini grupo que ele vai resgatar, que ele vai chamar, ou que ele representa dentro do curso intermissivo, né? Aquele grupo dele. Então, assim, isso aí, tudo é crescendo, né? Tudo é crescendo. A gente vai lá do início, que são os passos que a gente está dando agora, mas quando você chega na serenologia, a gente vai expandir isso aí. E aí, você falou bem o negócio do trafor, né? Tudo vai mudar. Os nossos trafores vão mudar para melhor. O nosso mega trafor vai ser mais qualificado. Nosso Mater Pensene vai ser mais próximo daquilo vamos dizer assim, da parte mais nobre da nossa consciência, mais evolutiva. Então, existe uma mega confluência de tudo para essa parte positiva, evolutiva, avançada, né? Tudo vai junto. Na verdade, eu parto do pressuposto na análise de megatrafores, né? Porque, assim, a Daiane Rosso, ela escreveu um livro sobre megatrafor, bem interessante, para quem quer aprofundar um pouco mais, assim, e ela traz por hipótese que nós passamos de uma certa forma, a nos apropriar do nosso megatrafor mais depois do curso intermissivo. Assim, não que ele não existisse antes como um traço de evidência, mas, assim, a assunção de um megatrafor, né? Ele se dá por hipótese, de acordo com ela, depois do curso intermissivo. E aí eu fiquei pensando nessa condição de crescendo do megatrafor, eu acho que, na verdade, a condição de mega, ele passa a ser evidente na nossa manifestação, não como um traço único, mas os nossos traços sendo evidenciados cada vez mais, mega evidenciados. Então, isso é omnicatálise. Isso é a definição de omnicatálise. Omni tudo, né? Então, você faz uma catálise de todos os seus traços para um objetivo evolutivo. Assim, talvez, eu não sei se a palavra, por exemplo, de assunção de megatrafor, ou talvez de qualificação dos trafores, sabe? Porque
A gente tem muitos trafores, né? Todo mundo quer elder, tem um monte, mas eles não são exatamente assim, né? 100% bacana, né? Tem sempre uma pitada, né? Uma coisa assim, um porém, uma vírgula, um senão, né? Então, talvez seja a qualificação de você ajustar isso, melhorar, fazer uma decantação dos trafores. Bem isso. Eu acho que a Solane queria falar alguma coisa depois, tá? Não sei se ela está aí ouvindo a gente, mas ela colocou aqui uma questão aqui no chat. Fala aí, Solane. Aí eu já te passo, tá, Cândida? Foi fazendo muito sentido, né? Que eu fui ouvindo, assim, esse espaço para mim é um presente, assim, que traz muita reflexão, né? Assim, sempre que eu posso acompanhar, assim, eu aproveito bastante. E aí, o que eu fiquei pensando, assim, o quanto também a gente vai se ajustando, e a gente foi fazendo aí o raciocínio da questão da vestimenta, né? Eu acho que, e aí, quando vocês falam a questão de ir à baratrosfera, a adaptação que a gente precisa fazer para conseguir, né? Estar ali com aquelas consciências. Isso, para mim, faz muito sentido no meu trabalho, né? Eu trabalho com saúde mental, um serviço de saúde mental. Mas o que eu fiquei pensando em relação à linguagem, assim, a forma como a gente se comunica e como a gente pode ser mais acessível também, né, com as pessoas para quem a gente vai falar em determinado momento. E aí eu fiquei pensando nisso e pensando assim também, como que a gente vai falar com a juventude, né? Como que a gente fala e se comunica e eles se sintam, que a gente consiga acessar e eles consigam se sentir acolhidos, exatamente. Assim. Aí eu fiquei pensando na questão da linguagem neutra, assim, que é uma coisa que eu tenho entendido, assim, que talvez possa ser como o uso de uma roupa também, né? Que quando você falou, Bárbara, da baratrosfera, né? O professor Valdo escondeu o cordão de prata, assim, quando a gente vai em cenas de uso, né? De população que faz uso abusivo de drogas, que a gente usa uma roupa mais confortável, não tão social, né? E a forma como a gente fala, porque eu acho que tem uma geração aí que está numa lógica diferente quando a gente lê os materiais, assim, como se homem ou mulher, está numa outra lógica, que, né, não está se identificando ali, mas também está aí procurando, né, uma forma de se expressar, que consiga estar no mundo, né, da forma como é possível. E aí eu fiquei pensando, então, na questão do vestimento, né, que foi discutido aqui, mas também da linguagem, né, da comunicação, de que forma que a gente consegue, então, através da nossa comunicação, trazer acolhimento a essa juventude aí, né? Pode ser intensivista também, mas que tem muita energia e às vezes fica um pouco atrapalhado. Eu concordo 100% que a linguagem é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção. Não uma linguagem única, é a mesma coisa da veste. Eu acho que a gente tem que adaptar a nossa linguagem ao público e ao dicionário cerebral do nosso assistido. E eu acho que o que você trabalha é uma forma muito bacana de desenvolver isso, que eu admiro muito quem trabalha com saúde mental, porque eu acho assim que quando você pega um paciente numa condição de crise, que ele está ali perdido em si mesmo, e você tentar ajudar esse auxílio daquela pessoa que está totalmente, né, desamparada, eu acho um processo muito bacana, porque existem certas técnicas que você tem que desenvolver para conseguir chegar naquela pessoa, né, para ajudar aquela pessoa, a linguagem que você vai usar, a forma como você vai abordá-la, a energia, vai todo um pacote. Então, não é à toa que tem tanto psicólogo, eu acho, na conscienciologia, né? A galera vai muito nesse viés, eu acho que ajuda muito a desenvolver certas abordagens interassistenciais. Isso é uma opinião minha, tá, Solane? Eu, particularmente, eu admiro muito. É uma coisa que eu sempre me questiono particularmente, assim, porque eu não sou psicóloga, às vezes acontece de um aluno chegar em crise, obviamente que eu sempre vou procurar os meus colegas que têm essa formação, mas é uma coisa que eu fico me questionando assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa, sabe? Como é que eu posso fazer para me aproximar e, de uma certa forma, assistir essa pessoa que está em crise, numa condição mais séria? E nem sempre eu tenho a resposta, então, assim, eu acho bem desafiante, eu acho que é um processo, assim, muito bacana para a gente pensar. E sim, eu acho que na linguagem é o conjunto da obra, né, Solane? A aparência, a linguagem, a energia, a informação que você está passando. É todo o processo comunicacional multidimensional. Quando a gente pensa em comunicação, é pensar em todo o aparato comunicacional que a gente está expressando. Não só a voz, né, mas
tudo. O padrão da nossa energia, tudo, tudo, tudo. E aí a gente vai conseguindo moldar isso para os determinados públicos, né? Então, acho que foi mais assim, mais um aspecto que você trouxe bem interessante. Cândida, você queria comentar? Bárbara, eu gostava que pudesse ampliar aqui esta questão do ponto 9, que é a cortesia é a apoteose da força presencial. Eu acho isto magnífico, mas gostava que a Bárbara e o Eduardo pudesse ampliar-se isto. Se alguém conseguir se sentir... Porque, assim, quando ele fala da cortesia, a apoteose da força presencial, a gente está falando aqui de uma força... Eu entendo uma força presencial sadia, né? Porque a pessoa ela pode chamar toda a atenção do ambiente sendo muito grosseira, mas aí não vai ser uma força presencial muito positiva. Então, assim, é aquilo que o Douglas falou, por exemplo, quando ele falou assim, você vai chegar no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que às vezes têm todo o poder, dinheiro, mas não têm o trato social, por exemplo. E aí você chega e fala, bom dia para o porteiro, ou trata já a pessoa com a cortesia, e isso vai causando um impacto positivo. Opa, peraí, tem alguém chegando aqui diferente, né? Isso vai mudando o ambiente. E a cortesia, ela vai melhorando o humor das pessoas, porque quando você chega, às vezes você tá de mau humor, tá meio borocochô, a pessoa chega, oi, bom dia, e tal, com aquela energia boa, aquele acolhimento, você já te dá uma, né? Até que não tá tão ruim assim, aquilo vai te dando um ânimo. Então, é uma abordagem, é uma forma de você chegar num ambiente já de forma positiva. A cortesia é uma forma de você trazer a sua força presencial desde o começo já de forma positiva. Com uma palavra de carinho, com um sorriso, que casando, obviamente, com o padrão de energia, porque não adianta falar, oi, querida, com aquele padrão de energia que só está jogando fiasco na pessoa, né? Não é isso. É todo o aparato ali positivo, e aí com a palavra, e com a voz, com a forma como o sorriso, né? Então, isso vai deixando os ambientes melhores, com certeza, né? A gente vivencia isso. Eu acho que todo mundo aqui sabe que isso deixa os ambientes melhores. Eu acho que também isso cria, né, uma ligação positiva sua com as pessoas, né, do ambiente. Né? E aí cria aquela coisa da forma holopensênica positiva para você. Então, a gente pode pensar num evento que você entra num lugar e faz uma cortesia. Você pode pensar numa vida em que você fez uma grande cortesia para um grupo inteiro e aquilo ficou marcado. Então, aquele grupo, para você, ele tem uma ligação de gratidão. Né? Então, você está no livro de credores dele. Quando você chega para se aproximar, ou para falar, ou para fazer alguma coisa, aquilo vem tudo a seu favor. Isso é força presencial. Né? Então, a gente está falando de uma coisa que é aparência e tal. Outra coisa é a FEP. A FEP confere força presencial muito demais para a gente. A gente sabe disso e a gente já sabe e já pensa em trabalhar isso. Então, a gente tenta sempre fazer atitudes e ações que venham a nosso favor em termos de assistência no futuro. Então, vai te dar entrada no grupo que você foi cortês, que você ajudou, que você fez assistência. Isso tudo aí aumenta a sua força presencial. Às vezes, a sua aparência não é tão boa, né? A sua veste não é única, não interessa. Mas aí você entra no grupo e lá, por algum motivo que você não entende, mas esse motivo é a FEP, né? Por algum motivo lá, você tem força. O pessoal te ouve, o pessoal te escuta, você consegue... As coisas acontecem bem, as sincronicidades são a seu favor naquele holopensene. É o famoso... Sincronicidade positiva. Oi? É o famoso porta aberta. Porta aberta, é o tapete vermelho, né? Vermelho. Então, isso aí, às vezes, isso é que vai fazer a gente ser líder intermissivo. É essa cortesia do passado que agora vai ser usada a favor nosso e dos assistidos. Exatamente. Isso é muito perceptível, né, Cândida? Isso em viagem é muito perceptível. Às vezes você chega num país novo, você não conhece ninguém, mas você é super acolhido. Todo mundo chega lá, você ganha coisa, o pessoal, né, te trata bem. Aí você chega em outro país, quebra o pé, é roubado. Né? Essa é a condição da forma holopensênica, né? O rastro. Padrão do rastro. E com força presencial, isso se problematiza mais, porque aí o teu rastro é maior. O teu rastro fica mais evidente também.
né? Já que a sua energia também está mais evidente. Ou seja, essa cortesia é também fruto também do holopensene já da pessoa, não é? Sim, o ideal é que o nosso holopensene emane cortesia o tempo inteiro, né? A gente ainda não consegue isso. Mas, sim, se você tá com um padrão mais negativo, é difícil você, mesmo se você quiser ser cortês, a tua energia vai estar passando. Não era possível. Né? É o conjunto da obra mesmo. Agora, Bárbara, só lembrando, né? Falar em cortesia é uma coisa, né, que é legal, é positiva, mas, assim, a cortesia é um elemento dentro dessa equação toda. Por exemplo, o Atares do esclarecimento, às vezes, não envolve necessariamente a cortesia de cara, né? Instantânea, né? É uma cortesia evolutiva, você está ajudando, está dando informação, você está fazendo esclarecimento, você está sendo extremamente cortês evolutivamente, mas na hora não. Então, assim, a gente não pode só confundir a cortesia com a consolação. E é difícil para a gente, né? A gente... Oi? Com a superficialidade. Exatamente, né? Às vezes, assim, a cortesia é um dos elementos dentro desse panorama todo, né? Perfeito, muito bem lembrado, isso é verdade. E é interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente não precisa ser grosseiro o tempo todo. Eu acho que é toda uma questão de equilíbrio. Por isso que eu falo que a cosmoética tem que burilar todo esse processo, senão fica difícil, né? Jane, tchau, tchau. A cosmoética acaba burilando esse processo, porque o que determina é a intencionalidade pautada na cosmoética. E aí, se você está seguro cosmoeticamente, ou seja, você está seguro quanto à tua intencionalidade interassistencial ali com o foco certo, você vai saber como dosar essa condição, né? O que falar, como agir, como se apresentar, dosar para a tua energia, como ela chega, como ela não chega. Eu lembro que o Valdo, às vezes, ele chegava e dava um tapão na mesa, pá! Mas todo mundo tomava um susto, né? E vinda com aquela energia toda. Ele fazia, às vezes, isso numa condição bem específica, assim, de uma demanda interassistencial que ele percebia e ele precisava trazer esse susto, aquela condição, assim, tipo de, né, de impacto. Impacto. E aí ele fazia isso, às vezes, é a questão do histrionismo, de novo, que eu falei, né? Utilizado com foco interassistencial. E isso tinha um impacto que ele precisava naquele momento. Não era simpático. Não era. Você dá uma porrada na mesa, o que eu fiz, né? Já dava aquele na espinha, né? Mas ele tinha um foco. E você vê, né? Quanto mais força presencial a pessoa tem, mais o impacto é efetivo. Então, uma coisa é bater a mão na mesa sem força presencial, outra coisa é bater a mão na mesa com força presencial, com representatividade no grupo, com liderança no grupo, com ectoplasmia, com equipex. Então, assim, força presencial, se a gente for pensar, é multifatorial, né? Tem um monte de coisa aí dentro, e a síntese disso tudo chama força presencial, mas tem um monte de coisa aí que está envolvida nesse resultado da força presencial cosmoética. A Cândida trouxe um pouco isso, né, Cândida, quando você falou da questão do... Foi você que falou a condição do amparo? Eu não lembro se foi ela que falou, né? Que quando o amparo chega, isso dá uma intensificada na força presencial, né? É um pouco dessa condição que a gente está falando. Quanto mais bem acompanhado, mais você percebe essa maximização, né? Em determinados momentos. Isso, por exemplo, é muito presente em sala de aula, você dando aula. Sua força presencial aumenta. Mas não aumenta só pela sua força em si, pelas suas companhias extrafísicas também, né? Pelo padrão das companhias extrafísicas que chegam, isso dá uma maximizada. E aí você você consegue ocupar mais esse local de poder, vamos estar aqui, eu falo poder porque assim, né? Aquela pessoa que está falando, as pessoas estão ouvindo, nessa condição, não de poder de influenciar nem nada disso. Mas vem disso, vem dessa maximização da força presencial. Bárbara, olha o tempo, acho que já está mais ou menos aí, né? Acabou, né? Então, pessoal, é isso. Já chegou ao final o nosso debate de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Aí, semana que vem, a gente ainda não tem tema, né, Edu? Mas logo, logo a gente terá. Aí a gente manda para vocês, tá bom?
Mas obrigada aí pelo debate, foi bem enriquecedor. E a gente se vê na próxima, até sábado que vem. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Boas energias a todos. Tchau, tchau.